Muito boa tarde a todos, trazendo aqui esse primeiro vídeo, né, onde a gente vai estar comentando sobre os nossos assuntos aqui, a parte introdutória, aqui no capítulo 1 de matemática. Sou o professor Soares, desejo inicialmente uma boa tarde a todos. Esse primeiro momento é o momento que eu quero falar algumas coisas antes da gente partir para o nosso trabalho com os conteúdos. Dizer para vocês que esse é um momento difícil, né, para todos. As atividades remotas são atividades que vão requerer a participação de todos nós, a participação dos pais, a participação dos responsáveis, a participação das crianças, né, dos alunos, porque as crianças que estão no sexto ano, os jovens do sexto ano, eles estão saindo de uma época de estudo onde eram poucas as atividades, eram poucos professores, e quando chega agora no sexto ano, encontra-se com vários professores, são disciplinas separadas, aí tem o de matemática, tem o professor de português, o de história, geografia, de ciências, inglês, educação física, né? Então, todas essas disciplinas, eles vão requerer que vocês tenham um tempo maior de estudo, que vocês estejam tendo mais tempo para fazer as atividades sugeridas. Então, requer muita participação da família, né, para ajudar. E nós, como educadores, a gente também está aqui à disposição de vocês para tirar uma dúvida, né, dentro daquele período dessas nossas programações que estão aí por dia de terça-feira e sexta-feira. É o dia que vocês podem, naquele período da tarde, mandar uma mensagem, tirar uma dúvida, porque eu vou aqui gravar esses vídeos e explicando para vocês cada página, cada tópico, mas vai requerer que vocês, o aluno, né, que o pai, que a mãe, que o responsável, acompanhe, que leia também, que veja o que tem que ser feito e respondam, tire uma foto lá do que respondeu e manda para mim no privado, né? Vamos dizer assim. Porque lá no grupo vai ter muita gente que vai estar também colocando mensagens. Então, para não ficar assim muito cheio, você responde uma atividade, tira uma foto, identificando lá seu nome, a sua turma, a data que a atividade foi postada, né? E mandar para mim. Olha, professor, está aqui uma foto da atividade de hoje. Aí eu anoto aqui seu nome e vejo a atividade que você devolveu, né? A gente faz aquele feedback se está certo ou errado, né? E vamos tentar fazer dessa maneira, né? Que a gente com certeza a gente pode não conseguir fazer um trabalho tão bom quando nós estamos presentes numa sala de aula, interagindo pessoalmente, mas através dessa mídia que nós temos aí para interagir com vocês, eu acredito também que a educação, que a aprendizagem possa acontecer, tá bom? Então, bom ano letivo a todos e vamos partir aqui para o nosso primeiro tópico aqui. Nós temos aqui na página número 12 do nosso livro, né? Temos aqui o primeiro capítulo 1, vai falar sobre sistema de numeração. Então eu sugiro aqui que vocês façam a leitura do que está aqui. Que aqui nessa primeira página, o que o nosso livro quer mostrar é que esses números que nós conhecemos hoje, né? Hoje, quando a gente já trabalha, vocês que estão agora no sexto ano, já passaram aí pelo fundamental e trabalharam com esses símbolos, né? Com esses símbolos aqui que nós conhecemos, como o símbolo, deixa eu botar aqui no vermelho. Então, o símbolo aqui como o 0, que a gente conhece, esse símbolo que é o 1, né? Cada um deles, o 3, 4, 5, 6 e o 7, 8 e o 9, que a gente usa hoje nas nossas contagens,
no nosso dia a dia, né? Esses símbolos, eles não surgiram assim do dia para a noite, né? Vamos dizer assim. Então, para chegarmos até hoje, em 2021, e encontrar esses símbolos e trabalharmos com ele, mas teve toda uma história ao longo dos anos, ao longo das culturas, né? Que já passaram aqui pela face da Terra, que nós temos registros, né? Que eles também tinham, não esses algarismos, mas tinham outros sistemas de numeração e que tinham outros algarismos para representar os seus números, né? Porque aqui surgiu uma palavra que eu disse aqui, número, e falei também a palavra algarismo, né? Ou então símbolo. Símbolos. Os símbolos são usados para representar o número. O número é uma quantidade, é uma ideia de quantidade. Então, quando você fala um número, não é para relacionar com isso aqui. Aqui são algarismos, são símbolos que representam o número, certo? Então, você pode ter, por exemplo, aqui, dar um exemplo aqui com um pequeno desenho. Você tem aqui, vamos dizer que aqui sejam maçãs, e aqui eu tenho este número de maçãs. Eu tenho aqui um número de maçãs. Então, hoje, 2021, para representar este número de maçãs, nós usamos esse símbolo, né? Esse símbolo do sistema atual, que é o indo-arábico. Nós usamos este símbolo, esse algarismo 2, para representar esse número, né? Hoje, atualmente. Mas no passado, se a gente for olhar para os egípcios, né? Para os maias, para os babilônios, para os romanos, eles usavam outros símbolos. Ou seja, os romanos usavam isso aqui como sendo 2 tracinhos. Ó. Então, os romanos já usavam estes 2 símbolos para representar esse número de maçãs. Então, aqui é apenas um exemplo do que eu estou dizendo, né? Número é uma ideia de quantidade e os símbolos são o que nós usamos para representar esse número. Então aqui, essa parte introdutória, ela fala que ao longo dos anos, ao longo da história humana, já tivemos aí outros sistemas de numeração, né? Aí aqui traz o sistema de numeração Guarani, aí tem aqui uma curiosidade, como é que eles usavam para representar os números, né? Por exemplo, para representar o número 2, os guaranis, pela história aí, usavam esse simbologia aqui, né? Esse dedo aqui da mão e o polegar e os dedos polegar e mindinho para representar o número 2. E aqui, continuando, vem aqui o sistema de numeração egípcio, da cultura egípcia, da cultura chinesa. Aqui na frente de vocês, a gente vê onde é que essas culturas e o seu período, né? Os egípcios, o período deles aqui na história é de 4000 a.C. até 700 a.C., que a história relata que o período, uma civilização egípcia, né? Os chineses, a partir de 2200 a.C., né? Já é uma cultura mais velha, né? Então aqui nessa foto desse atlas traz as culturas, né? Aqui os maias, aqui na América Central, os romanos ali na Europa, os babilônios aqui na região também entre a África, perto daqui do continente europeu atualmente, os hindus, chineses, enfim. Então, voltando aqui um pouquinho, os símbolos do sistema de numeração egípcio eram esses aqui, ó. Então aqui, se hoje nós usamos aqui o 11 e o 12 para representar o número de objetos ou de coisas que teriam 12 elementos.
os egípcios já usavam dessa maneira. Os chineses usariam outra maneira, né? Então, cada uma dessas culturas tinha um sistema de numeração diferente e tinham também símbolos diferentes. Aqui apenas curiosidades, ó. Aqui como escreveu o número 234 na cultura chinesa, pelo que está aqui desenhado, como esse daqui indica o 2 e esse aqui indica o 100, né? Então ele fazia 2 vezes o 100. Quem ia ler e entender 2 vezes o 100, que daria 200. Aqui 3 vezes o símbolo 10, então daria 30, e o símbolo que indica o 4, né? Então aqui você teria o exemplo do número 234, aqui o exemplo do número 11, do número 12, né? Aqui na cultura egípcia e na cultura chinesa, que também são curiosidades. Então aqui tem um pouco da história, aí diz uma história muito antiga, né? Que os antigos não conheciam os algarismos, não tinha a ideia dos símbolos para representar os seus números, e aí a história diz que eles usavam pedras, né? Tinha lá um pastor de ovelhas que para cada pedrinha, para cada ovelha ele botava uma pedrinha dentro de um saco, né? E quando essa ovelha chegava, ele tirava essa pedrinha e fazia aquela comparação que tinha uma quantidade de pedra, e essa quantidade de pedra coincidia com a quantidade de ovelhas, né? A história fala isso. Outro registro também que se tem através aí de escavações, que encontravam ossos, e desses ossos tinha esses tracinhos, né? Que dá a ideia de que eles usavam isso para também representar um número, né? Uma quantidade de objetos, de coisas que eles tinham naquele período, né? Então, essa história, o objetivo dela é que vocês entendam que esses números, que esses símbolos que nós temos hoje para representar esses números, eles não surgiram da noite para o dia. Não foi no passe de mágica que eles chegaram até nós, né? Então, ao longo da história humana, nós já falamos ali anteriormente que teve outras culturas, outros sistemas de numeração, e aqui tem um conceito, ó. Um sistema de numeração é um conjunto de símbolos e regras que nos permite escrever e ler qualquer número de um determinado conjunto, né? Então, isso aqui ele serve, é um conceito bem amplo, né, que está dizendo que o sistema de numeração é o conjunto de símbolos e regras que nos permite escrever e ler qualquer número. Então, é um sistema de numeração. Então, aqui hoje, nós usamos um sistema, que a gente vai ver aqui na frente, mas muito tempo atrás teve outros sistemas de numeração. Então, essa leitura traz isso, né? E o primeiro aqui que está sendo abordado é o sistema de numeração egípcio, que ele usava estes símbolos, né? Os egípcios usavam estes símbolos e cada um deles tinha um valor. Aqui, pelo que vocês verão, tem as regras, né? Esse símbolo, cada um dele podia ser repetido até 9 vezes. A cada 10 símbolos repetidos, fazia a troca por outro, de um agrupamento superior. Adicionava-se os valores dos símbolos utilizados para encontrar o valor representado assim. Ou seja, para escrever o número 49, eles escreviam lá este símbolo, que valia 10 4 vezes, e a haste vertical, que significava 1 9 vezes. Então aqui tem alguns exemplos de alguns números, né? Aqui o 49, aqui o 2020, aqui o 127, e aqui no sistema egípcio, lá não tinha questão do valor posicional. Os símbolos não obedeciam à ordem, eles colocavam ele em qualquer posição e o valor estaria representando o mesmo número, né? Aqui a gente vê que para representar o número 13, ele poderia escrever ele assim ou dessa maneira. Ou poderia também fazer assim, ó.
que também eles consideravam o número 13. Não tinha questão do valor posicional. Então aqui tem o valor de cada um, né? Aqui esse símbolo ali representava 1 milhão, esse aqui 100 mil, o dedo indicador 10 mil, esse aqui 1000, a corda enrolada 100, este aqui o calcanhar 10 e o bastão significava o número 1. Isso aqui no sistema de numeração egípcio, né? Mais na frente tem um sistema babilônico, né? Veja que o sistema babilônico, ele está aqui também, ó. O egípcio, esse que nós falamos agora há pouco, o período dele foi de 4000 a.C. a 700 também a.C. E os babilônicos, eles é mais recente, né? De ver aqui de 3500 até 500 a.C. Então, nesta sequência aqui dos egípcios babilônios, os babilônios usavam 2 símbolos, né? Aqui diz o seguinte: escavações arqueológicas na região da Mesopotâmia foram encontrados blocos de argila com inscrições que assemelhavam-se às cunhas. Assim, a escrita desse povo foi chamada de cuneiforme. Só usavam 2 símbolos, o cravo e esse outro aqui deitado que chamavam de asna. O cravo, eles podiam repetir, eles repetiam até de 1 a 9, né? Representava o número de 1 a 9. E o número 10 era representado pelo símbolo, né, asna, nessa posição deitada aqui. Então, o sistema de numeração babilônico, ele também, como os egípcios, não tinha um símbolo para representar o 0. Até o momento lá não tinha um símbolo para o 0. E aqui tem o exemplo de como os babilônicos escreviam os seus números. Ó. O 36, ele escrevia asna 3 vezes, e o cravo, né, 6 vezes. Então, um exemplo aqui de como eles faziam a posição deste símbolo para representar os seus números. Então, aqui, veja que tem aqui um exemplo do número 60, já tinha aqui um certo distanciamento, né, entre eles, e tinha que ele já valia aqui 1 vezes 60, mais 1 daria 61. Então aqui apenas uma curiosidade de como os babilônios escreviam os seus números, né? Isso aqui que a gente está falando veio através de pesquisa, de estudo que os arqueólogos fizeram ao estudar, né, essas pedras encontradas aí na cultura dos babilônicos, né? Que é a cultura que recebeu o nome aqui da escrita de cuneiforme, forma de cunha, né? E o outro sistema, que esse aqui é muito conhecido, né? Porque durante o estudo de vocês do ensino fundamental menor, vocês conheceram o sistema de numeração romano. Ele é muito usado ainda no ponteiro dos relógios, para designar aí o nome dos papas, né? Por exemplo. Então, os romanos, eles já eram um sistema de numeração mais sofisticado, né? Eles já tinham aqui estes símbolos, né? Total de 7 símbolos, e aqui já obedecia uma ordem, né? Já tinha uma certa ordem na formação dos números. Ele também não tinha um número para representar o 0, né? Este tracinho representava o 1, o V o 5, o X o 10, o L 50, o C 200, o D 500 e o M 1000, né? Aí tem umas regras ainda, e aqui nessa parte aqui nós vamos encontrar algumas regras. Os símbolos I, o X, o C e o M podem ser repetidos no máximo até 3 vezes, né? Até 3 vezes o M, até 3 vezes o C, até 3 vezes o X e até 3 vezes o I. Outra regra é que um símbolo colocado à esquerda de outro símbolo de maior valor indica uma subtração. Ou seja, se você escrever o I antes do V, ele subtrai 1, já que o V vale 5 e o I antes dele vai subtrair, vai escrever aqui 4, o I antes do X, né, ele vai valer aqui 9, vai subtrair 1 do 10, né? Então aqui, o I é colocado antes do V e do X,
e o X escrito antes do L e do C, e o C escrito antes do D e do M. Então, essa aqui é a maneira que eram usados no sistema posicional romano para escrever números, né? Por exemplo, de até 300 escrevia o número CCC. Para fazer, por exemplo, 301, para fazer o 301, ele colocava o CC e o I para fazer 301. Só que quando chegava lá para escrever o 400, se usava o C antes do D. Aí começava 401, né, que seria o C, o D e o I, e continuaria. Então, lembrando aqui, o I pode ser subtraído do V e do X, é o que nós já falamos ali, né? Os símbolos VLD não podem ser subtraídos de nenhum outro. Ele não pode ser subtraído de nenhum outro. Para representar o número do sistema romano, basta colocar os símbolos lado a lado e adicionar seus valores, né? Aqui os exemplos dos números. É 1823. Daqui o M, 1800, que é o 500, 100, 100, 100, 23. Então aqui está bem explicadinho para escrever 1000 a partir do M, né? Porque o M poderia escrever o número 3000, mas para fazer 4000 não pode usar o M 4 vezes, já teria que usar o I, né? Para fazer 4000 teria que usar o I, o V antes dele, o I antes do V, um traço em cima, e aqui eu escreveria o número 4000, né? Para fazer 5000, já coloca a barrinha em cima do V. 6000, já seria o V e o I. Aqui 20.000, né? Aqui nós temos o número, na verdade, 20 milhões, que é o X, um tracinho, ele valeria 20.000, e mais outro tracinho daria 20 milhões. Então, são alguns exemplos que já estão aqui, e que vocês pudessem também lembrar que no sistema romano também não tinha o zero, como também não tinha o zero lá nos egípcios, né, nos babilônios. Aqui traz um exemplo de onde nós usamos ainda números romanos. Já falei aqui dos relógios, dos números do Papa, né? Tem um Papa aí, por exemplo, que hoje é um dos santos da Igreja Católica, né? O João Paulo II, né? Que teve outro Papa que ainda está vivo, né? Que é o Papa Bento XVI. Então, são exemplos de uso ainda dos algarismos romanos. Então, aqui, nessa parte final, traz algumas atividades que estão sendo sugeridas para vocês. Eu peço que vocês copiem essa atividade, ou não, né? Mas que vocês possam estar respondendo a atividade. Se tiver dificuldade para copiar, então você escreve lá o número 1, aí no caderno de vocês, e para cada item desse, por exemplo, o primeiro quesito, para não copiar tudo isso que está aí, esses desenhos, que não são muito fáceis de fazer, você bota aí, primeiro quesito, a letra A. Aí você bota aí a resposta, né? Da letra B, coloca a resposta. Da letra C, coloca a resposta. Tira uma foto e manda aí para nós no privado, tá certo? Então, lembrando que tudo que está aqui, nessa sugestão de atividades, está aqui no material de vocês. Então, ler com atenção, de novo e ver a resposta, né, que vocês vão colocar. Conversa aí com os pais de vocês, quem é possível tirar alguma dúvida, né, tá bom? E a gente interagir dessa forma aí pelo WhatsApp, ok? Então, boa tarde a todos e bom trabalho aí com as atividades, com o estudo, com a leitura.